Deixe-me convidar o pastor Josué Gonçalves para que ele possa estar aqui à frente. Ele trabalha no Ministério Família Debaixo da Graça. Ele poderá se apresentar, vai ficar bem mais fácil ele conduzir conforme Deus colocou no seu coração. Deus o abençoe. Obrigado, pastor. Graça e paz, amados. Eu quero agradecer ao pastor Josivaldo. É isso mesmo? Georgivaldo, exatamente. Deus abençoe. Nosso irmão Divaldo, Deus abençoe sua esposa, sua família toda. É uma alegria muito grande estar com os amados pela primeira vez, para juntos nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Eu sou o presidente da Associação Família Debaixo da Graça, que presta um serviço para todas as igrejas no Brasil. Eu sou casado com a irmã Rose há 29 anos. Desta relação nasceram 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro Henrique. Eu já tenho uma nora e um genro. O Douglas é casado com a Valéria, a Letícia é casada com o Felipe, e o Douglas e a Valéria nos deram 2 netinhos, a Luísa e o Davi. Nós não formamos uma família perfeita, mas somos uma família abençoada e muito feliz. Eu também tenho um programa de televisão na Rede TV, todo sábado e domingo. Tem alguém que já assistiu pelo menos uma vez o meu programa aqui? Levante a mão assim, por favor. Todo sábado às 8 horas na Rede TV. Você pode assistir. No domingo, o meu querido irmão do som, se você puder abaixar um pouquinho para eu falar mais forte daqui a pouco, eu vou agradecer. Se quiser abaixar um pouco mais, obrigado, está bem? No domingo às 14 horas na Rede TV e também às 16h45, onde eu falo para as famílias. Nós temos um site, não sei se deu para colocar aqui o site amofamilia.com.br. Alguém já visitou meu site? Levante a mão assim. amofamilia.com.br. Tem muita coisa interessante para você e toda a sua família. Quem tem acesso à internet e um perfil no Facebook aqui? Levante a mão assim. Quem tem acesso à internet e um perfil no Facebook? Quanta gente! Então você pode me acompanhar lá também. Você coloca Amo Família ou então Josué Gonçalves, você vai me achar lá no Facebook. Nos acompanhe no portal no Facebook, é onde eu deixo todos os dias uma palavra, uma oração, um vídeo interessante para os mais de 180 mil seguidores. Então você pode fazer parte desta grande rede, ok? No final eu vou falar aqui de alguns materiais que nós temos ali atrás, que você poderá adquirir. Nós temos alguns livros, alguns DVDs que eu vou falar no final. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 24 e o verso de número 5. Deuteronômio, capítulo 24. Deus abençoe o pastor da igreja, sua esposa, sua família. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe todas as famílias aqui representadas. Deus abençoe. Encontraram Deuteronômio capítulo 24, verso 5? Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante 1 ano. Estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que texto maravilhoso, hein? Deus deu uma orientação para Moisés em relação aos jovens
judeus recém-casados, dizendo: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público, durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. A festa de a festa de casamento de um jovem judeu durava 7 dias. 7 dias. E a lua de mel durava 1 ano. Que maravilha, hein? Que maravilha. Por 1 ano ficará livre em sua casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Eu trabalho com famílias há mais de 20 anos no Brasil. Todo o meu ministério é focado em família. É interessante que até o ano de 1990, eu falava muito de missões transculturais, missões urbanas, evangelismo estratégico. Mas em 1990, Deus deixou muito claro para mim aonde é que Ele me queria atuando. De lá para cá, nunca mais eu parei de trabalhar com famílias. Nós temos hoje alguns eventos que promovemos nacionalmente. Nós temos um Congresso Nacional de Casais em abril. Nós temos um Encontro Nacional de Casais em agosto. Nós promovemos um seminário de formação de conselheiros para trabalhar com casais. Hoje, nós estamos construindo em Bragança Paulista a primeira casa de recuperação de casamentos no Brasil. Casa de recuperação de casamentos. Lá tem o SOS Casamento. Nós recebemos grupos de casais que estão se separando. Os casais chegam na UTI conjugal, passam 3 dias conosco num tratamento e a maioria sai com o casamento restaurado, com o casamento curado e alguns com o casamento ressuscitado. Sabe por quê, gente? Porque família é a prioridade das prioridades no coração de Deus. Família é tão importante que a Bíblia começa falando de família. A Bíblia começa falando de família. Família é tão importante que o último versículo de Malaquias, que é o último livro no Velho Testamento, termina falando de família. Você já reparou o último versículo de Malaquias? E converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Família é tão importante que Jesus não começou o seu ministério ressuscitando morto próximo ou no cemitério. Jesus não começou o seu ministério em Gadara, libertando o endemoniado. Jesus não começou o seu ministério no deserto, num lugar deserto com uma multidão multiplicando pães. Aonde que Jesus começou o seu ministério público? Em uma festa de casamento que marcava o início da construção de uma família. Família é tão importante que o apóstolo Paulo dedica em Efésios
um capítulo praticamente para tratar deste assunto extraordinário. O pescador Pedro, que escreveu muito pouco, não deixou de fora da sua epístola o assunto família. É só ler 1 de Pedro, capítulo de número 3. Família é tão importante que Jesus constrói uma parábola que é considerada a parábola das parábolas. E nós conhecemos a parábola como a parábola do filho pródigo, que fala da história de uma família, fala de um pai que sofre com 2 filhos, um que vai embora, arrependido volta, e o outro que fica, mas o coração está em crise. Preste atenção que família é o tema da Bíblia. Família é a prioridade no coração de Deus. E a gente não pode abordar o assunto família sem pensar no casamento. Se família é a base da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família. O casamento é a espinha dorsal da família. Ou seja, quando o casamento não vai bem, toda a saúde do relacionamento familiar fica comprometido. Então, a gente precisa começar a partir da compreensão sobre casamento. Todo jovem que for casar deveria ouvir esta pergunta: por que você quer casar? Por que você quer casar? Vocês já ouviram falar que casamento é como gaiola, passarinho na gaiola? Quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar? É interessante que outro dia eu fiz uma pergunta para os casais: se casamento é tão bom, por que Jesus não casou? Por que Jesus não casou? Jesus não casou porque um dia ele vai se casar com a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, com a qual ele vai se casar nas bodas do Cordeiro. Casamento é bom. Casamento é bom. É bom porque é ideia de Deus. Casamento não é ideia do homem. Casamento não teve a sua origem na terra. Casamento nasceu no céu. Casamento nasceu no coração de Deus. E o casamento existe para preservar a raça humana e para o bem-estar do indivíduo. Então, para os que se casaram, a pergunta é a mesma: por que você se casou? Para os que vão se casar, por que você quer casar? Alguns se casam para se livrar dos pais. Pastor, eu não suportava mais a pressão dos meus pais, da minha família. E muitas vezes, alguns se casam para livrar de um problema chamado família e cai dentro de um problema maior ainda. Você já ouviu falar que melhor sozinho do que mal acompanhado? Melhor sozinha do que mal acompanhada? Esta não deveria ser a motivação maior: casar-se para livrar-se dos pais. Outros se casam apenas para resolver uma questão puramente sexual. Outros se casam por medo da solidão. Pastor,
todas estavam se casando. E eu já estava me vendo ficando para titia. E eu comecei a orar. Aquele que aparecer será enviado do Senhor. Essa não deveria ser a motivação de ninguém para se casar. Medo da solidão. Outros se casam porque estavam procurando uma empregada doméstica de luxo. Oh, pastor, eu precisava de alguém para cuidar da minha roupa. Oh, pastor, eu precisava de alguém para fazer comida para mim. Pô. Então você não precisava de uma esposa, você precisava de uma empregada. E quem precisa de uma empregada não pode se casar só porque precisa de uma empregada, porque a esposa não é empregada doméstica de luxo. A esposa é uma sócia conjugal. Alguns se casam buscando no marido um pai que não tiveram. Outros buscam na mulher uma esposa, uma mãe que não tiveram. Motivações erradas. Outros se casam apenas porque querem ter filhos. Pastor, eu acho tão maravilhoso o nenê. Eu acho tão bonitinho crianças. Oh, pastor, estou me casando apenas para ser mãe. Estou me casando apenas para ser pai. Olha, para ser pai, só para ser pai você não precisa nem casar. Só para ser mãe, basta você adotar uma criança. Basta você adotar crianças. Monta um orfanato. Você não precisa casar só para ser pai, só para ser mãe. Essa não deveria ser a motivação maior. Outros se casam por motivos financeiros. Oh, o pai dela é fazendeiro, o meu também. Casando, vão ser 2 fazendas. Só por motivos financeiros. Outros se casam para ser feliz. Quantos concordam que é certo casar para ser feliz? Levante a mão assim, vou bem alto, diga amém. Errado. Errado. Quem casa só para ser feliz, geralmente não é. Vamos ler de novo o texto, vamos ler. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e ser feliz? Sim ou não? Vocês estão lendo a Bíblia comigo, sim ou não? E ser feliz não. E fazer feliz a mulher com quem se casou. Sabe quais são as pessoas mais felizes no casamento? São aquelas que se casaram para fazer alguém feliz. Moças, rapazes, maridos, esposas, ouçam-me. É impossível ser feliz sem que façamos alguém feliz. Escreva isso na tábua do seu coração. Felicidade, antes de ser uma colheita, tem que ser uma semente. Felicidade, antes de ser uma colheita, tem que ser uma semente. Sabe quais são os pais felizes? São os que proporcionam felicidade aos filhos.
Sabe quais são os filhos felizes? São os que proporcionam felicidade para os pais. Sabe qual é o marido mais feliz? É aquele que sabe fazer a mulher feliz. Sabe qual é a mulher mais feliz? É aquela que sabe fazer o marido feliz. Você nunca vai ver uma pessoa que investe na felicidade das crianças no orfanato, sendo solidária, que investe na felicidade dos velhinhos no asilo, sendo solidários, que investe na felicidade dos enfermos no hospital, sendo solidários. Quem contribui para a felicidade dos outros só colhe felicidade na vida. Sabe quem são as pessoas mais infelizes? As egoístas, as egocêntricas, as narcisistas, naquelas que só pensam em si mesmas, que só enxergam o seu umbigo, aquelas que são incapazes de contribuir para que o outro seja um pouco mais feliz. Faz um teste. Saia um dia pelas ruas da cidade com lanches e vá procurando famintos, vai procurando pobres, vai matando a fome de alguns, vai suprindo a necessidade dos outros. Quando você voltar para casa e deitar na cama, algo celestial vai invadir seu coração. Porque quando eu planto felicidade na vida de alguém, consequentemente o céu me responde com alegria. Se vocês me entendem, digam amém. Você faz a tua mulher feliz? Ou você é o espinho da garganta dela, a pedra do sapato, o pesadelo da esposa? Você faz o teu marido feliz? Você faz os teus filhos felizes? Você proporciona felicidade aos pais? Isso é uma pergunta importante. A gente não deveria casar primeiro para receber. Deveríamos casar primeiro para doar. Até porque, para Adão ter Eva, primeiro ele foi doador. Para Adão ter Eva, foi necessário doar uma costela. Quem não quer ser doador, não deveria se casar. Deixa eu fazer uma pergunta para quem já se casou. O que é casamento para você? Para os que pensam em se casar um dia, como você define casamento? Primeiro, qual é a motivação certa? Segundo, qual é a sua compreensão? Qual é a sua definição? Qual é o seu entendimento sobre casamento? Malaquias 2:15, a palavra do Senhor diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança. Da aliança. Não é contrato, é aliança, é pacto entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu gosto da seguinte definição: casamento
é a escola do quebrantamento. Casamento é a escola do quebrantamento. Costumo dizer que casamento é uma escola onde a gente se matricula para aprender a ser o que nunca fomos. A gente casa para aprender a ser marido. A gente casa para aprender a ser pai. A gente casa para aprender a ser genro. As mulheres se casam para aprender a ser esposa, para aprender a ser mãe, para aprender a ser nora. Agora preste atenção, preste atenção. Casamento é a escola do quebrantamento. Sabe por quê? É no casamento que Deus trata o nosso orgulho. É no casamento que Deus trata a nossa soberba. Casamento não é só a escola do quebrantamento, como é também a escola do perdão. Jesus um dia falou sobre perdoar 490 vezes por dia. 70 vezes 7. Ele disse: Pedro, não é a sua matemática, 7 vezes, é a minha, é a da graça. 70 vezes 7, 490 vezes. Eu pergunto, gente, qual é outro lugar a não ser em casa, no casamento, que a gente tem que praticar o perdão tantas vezes em um único dia, se não for no casamento e na família? Hã? É no casamento que a gente tem que aprender a ceder para que todos ganham. É no casamento que a gente tem que aprender que a individualidade deve ser respeitada, mas nunca ser um individualista. É no casamento que morre o meu para nascer o nosso. Morre o eu para nascer o nós. É no casamento aonde a gente tem que compartilhar alegrias e tristezas, tempos bons e tempos ruins. A gente tem que aprender a negociar com humildade. O casamento não é apenas a escola do quebrantamento. O casamento não é apenas a escola do perdão, mas, sobretudo, o casamento é uma chamada para lavar os pés do outro. Eu gosto disso. Quando Jesus termina o seu ministério, antes de ir para a cruz, quando ele conclui sua missão aqui, antes de ir para a cruz, ele poderia terminar de forma esplendorosa, realizando um milagre para chamar a atenção de todos. No entanto, como ele termina? Com os discípulos sentados à mesa, um esperando pelo outro para ver quem é que assume a posição do escravo menor da casa. Como ninguém se prontifica, ele tira a sua vestimenta superior, cinge uma toalha na cintura, envolve-se com uma toalha
pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos, chocando a todos, porque quem fazia aquilo era o menor escravo da casa, e ele assume a posição e condição do menor, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Dá para imaginar o Criador lavando os pés da criatura? Dá para imaginar o santo lavando os pés do profano? Dá para imaginar o Senhor lavando os pés dos servos? Dá para imaginar o Eterno lavando os pés dos mortais? Dá para imaginar o Rei lavando os pés dos súditos? Não foi difícil lavar os pés de Pedro, apesar da resistência. Não foi difícil lavar os pés de Filipe. Não foi difícil lavar os pés de Tomé. O grande desafio foi quando Jesus se deparou com os pés de Judas, sabendo que Judas era o traidor. Mas ele não pulou os pés de Judas, porque aqui está o escândalo da graça. Jesus, com autoridade, podia ensinar a todos: vençam o mal com o bem. Vençam o mal com golpes de bondade. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E se estiver com os pés sujos, lave os seus pés. Porque quem faz isto amontoa brasas acesas na consciência do inimigo. Casamento não é uma chamada para sujar o outro. Casamento não é uma chamada para tornar a vida do outro um pouco pior. Casamento não é uma chamada para ser um peso maior para o outro. Eclesiastes capítulo 2, não me lembro o capítulo, vou citar o texto apenas, para não errar. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, em caindo não haverá quem o levante. Agora preste atenção. Casamento não é uma chamada para derrubar o outro, mas é uma chamada para estender as mãos solidariamente para o outro quando o outro tropeçar e cair. E depois que Jesus lavou os pés dos discípulos e que todos estavam chocados diante do que viram, ele disse: não é maior do que o servo, não é maior do que o seu Senhor, e assim como eu vos fiz, façai-vos uns com os outros. Sirvam. Por isso, sempre que eu ministro para os casais, eu digo: quem não serve, não serve. Dá para repetir comigo? Quem não serve, não serve. Outra vez. Outra vez. Quem não serve, não serve para casar. Quem não serve, não serve para ser pai. Quem não serve, não serve para ser esposa, mãe.
Quem não serve, não serve para ser nora, genro, sogra e sogro. Quem não serve, não serve. A única razão que justifica a nossa presença no mundo é o nosso serviço. A única razão que justifica a nossa presença no mundo é o nosso serviço, e casamento é uma chamada para servir. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, bem alto assim, bem alto assim. Você tem prazer em servir tua mulher de madrugada? Deixa que eu pego a água para você. Deixa que eu pego o remédio para você. Deixa que eu arrumo o quarto onde a tua mãe e teu pai vão dormir. Deixa que eu sirvo a mesa para os teus irmãos. Quantas esposas estão aqui? Levante a mão assim, todas as esposas. Vocês servem bem o marido? Tem mulher que não serve bem. Ela faz a propósito todo dia aquilo que o marido não gosta de comer: arroz, feijão e ovo frito. Segunda-feira. Terça-feira, ovo frito, arroz e feijão. Quarta-feira, arroz, feijão e o zoiudo na mesa. Quinta-feira, arroz, feijão e o disco voador na mesa. Quando chega no sábado, o marido acorda cantando cocorococó, cocorococó. E ela pergunta: o que foi, meu bem? E ele: ovo, 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 ovo. Você serve bem na cozinha? Você serve bem na sala? Você serve bem na cama? Quantos maridos reclamam: minha mulher é 10 na cozinha, mas está repetindo de ano no quarto, está sendo reprovada na escola. Você serve, você serve bem quem não te serve bem? Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Diga: casamento é uma chamada para servir. Quantos me entendem, digam amém. Agora, não dá para a gente falar de casamento sem pensar nas orientações básicas que Deus deu para Adão e Eva, lá quando ministrou aquela cerimônia no Éden. Portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Agora, esse deixar tem a ver com emancipação. E ele tem 3 aspectos importantes. Primeiro, é um deixar geográfico. Quem casa, quer casa. Nunca deu certo se casar e ir morar com os pais, dependendo nem no quintal dos pais, e dependendo nem na mesma rua dos pais, dependendo nem no mesmo bairro, dependendo nem na mesma cidade, dependendo
nem no mesmo estado. E dependendo só no outro país. Brincadeira à parte. Por que Deus disse deixa? Geograficamente, deixa emocionalmente. Amados, e deixa financeiramente. Deixa geograficamente, deixa emocionalmente, deixa geograficamente. Por quê? Por que Deus disse deixa a casa, deixa financeiramente, deixa emocionalmente? Vocês sabiam que tem mãe com um problema chamado dependência emocional dos filhos? E é por isso que há conflitos entre sogra e nora. Ela não consegue ver a nora como sócia conjugal do filho, e uma nova filha que chega, ela vê a nora como concorrente do amor. Ladra, roubou, levou embora. É por isso, dependência emocional doentia. Por isso que se conta tanta história de sogra. Não deveria ser assim. Eu ouvi falar que uma sogra tinha 3 genros. Um dia, para saber se os 3 amavam ela mesmo, aí ela pegou o primeiro, levou para a beira de um rio e começou a andar com o genro na beira do rio. A propósito, ela tropeçou e caiu. O genro mergulhou, tibumba, salvou a sogra de morrer afogada. Muito rica. No outro dia tinha na porta da casa dele uma Hilux 0 quilômetro, com um bilhete da tua sogra que te ama muito. Passaram-se alguns dias, ela pegou outro, andando pelo mesmo lugar, próximo do rio. A propósito, ela tropeça e cai. Quando ela caiu no rio, o genro mergulhou, salvou a sogra, claro. No outro dia, ele acorda, uma Hilux 0 quilômetro, com um bilhete da tua sogra que te ama muito. O tempo passou, o terceiro pensou que ela tinha esquecido. Ela convida o terceiro, vai para o mesmo caminho, e andando à beira do rio, ela a propósito tropeça e cai dentro do rio, e começa a se bater. Ele fica olhando assim, e ela morrendo. Ele faz uma oração: ó Deus, recebe-a com a mesma alegria com a qual eu me despeço dela aqui embaixo. A velhinha morreu. No outro dia, pastor, na porta da casa dele, um carro BMW 0 quilômetro, com um bilhete do teu sogro que te ama muito. Gente, brincadeira, porque eu amo minha sogra. Diga, deixar geográfico. Outra vez, deixar geográfico. Deixar financeiro. Deixar emocional. Você sabe qual é um dos fundamentos de um casamento feliz?
a bênção dos pais. Um dos fundamentos de um casamento feliz é a bênção dos pais. Olha o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe. Como eu gostaria que todas as moças, todos os jovens de Piauí me ouvissem. Emancipação mais honra é igual a bênção. Emancipação mais honra é igual a bênção. O mesmo Deus que disse: deixa, é o Deus que disse: honra. Se você me pergunta qual é uma das causas por que alguns casais que têm tudo para ser feliz não são, eu diria, eles não saíram levando a bênção dos pais. A forma como a gente saiu da casa dos pais pode determinar a bênção ou a falta dela sobre o nosso casamento. Querem ver? Os pais são figuras de autoridade. Os pais são figuras de autoridade para abençoar ou não o casamento dos filhos. Leia capítulo 24 de Gênesis, quando a família de Rebeca abençoa a ela quando ela está saindo de casa. O filho pródigo não errou porque saiu, porque todo filho um dia tem que ser emancipado. O filho pródigo errou porque saiu na hora errada, saiu com um motivo errado e saiu da forma errada. Leia a parábola e entenda. Ele leva a herança e não leva a bênção. Por isso ele vai perdendo até chegar ao ponto de ter que conviver com os porcos, desejoso de comer o que os porcos comiam, porque para ele ninguém dava nada. Ele levou a herança, mas não saiu debaixo da bênção, e por não ter saído debaixo da bênção, ele só perde e não ganha, e ele só recuperou o que foi perdido quando ele voltou reconhecendo o pai como autoridade sobre a sua vida. Meu filho Douglas sempre ouviu sobre isso. Por isso, quando ele tinha 17 anos, ele quis namorar com a Valéria, que hoje é esposa. Os dois se gostavam. E antes de começar o namoro, ele veio falar comigo: pai, se eu começar este namoro, o Senhor me abençoa? Eu disse: eu conheço a Valéria, tenho visto vocês dois muito bem na igreja, está abençoado. Eu disse: não, pai, agora eu vou falar com os pais dela, porque se os pais dela não abençoar o nosso namoro, nós não começamos este namoro, não vamos começar. Percebem? Minha filha Letícia, antes de começar a namorar com o Felipe, que é marido hoje, foi lá em casa. Nós só vamos namorar se o Senhor nos abençoar.
Eu tenho um colaborador que trabalha na produtora dos nossos programas de televisão. Ele tem 17 para 18 anos, é isso? 18 anos. E ele é muito disciplinado. Ele era viciado em cocaína, ele foi para a casa de recuperação, Deus o libertou, o salvou, ele se tornou um discípulo disciplinado de Jesus, trabalha conosco hoje e é muito crente. 18 anos. E ele estava orando com a menininha lá da igreja. Estava orando e orando. Não beijaram, não abraçaram, não namoraram, só orando os dois orando, e os pais, o seu discipulador o acompanhando, só orando, certinho, orando. Esses dias ele chegou sério para mim: pastor, já falei com a minha mãe, já falei com meu pai, já falei com o meu discipulador, porque nós estamos pensando em começar a namorar. Já falei com a minha mãe, com meu pai, com os pais dela, com o meu discipulador, mas só que eu entendo que o Senhor é a autoridade espiritual sobre as nossas vidas como pastor. O Senhor nos abençoa. Eu achei isso maravilhoso. Aí esses dias ele entrou na minha casa, no meu escritório, e disse assim: pastor, eu marquei o casamento para o dia 17 de 2015. O senhor faz o meu casamento? Eu fiquei olhando para ele e pensando: ah, se todos os jovens fizessem isso. Ah, se todas as meninas levassem a sério isso. Ah, se todos os rapazes levassem a sério e fizessem isso, nós não teríamos tantos divórcios, nós não teríamos tantos casais em crise na igreja, nós não teríamos casamentos que não duram 15 dias, porque outro dia um fotógrafo fotografou uma cerimônia, e quando ele foi levar as fotografias para o casal escolher aquelas que seriam colocadas no álbum, não deu tempo, porque quando ele bateu palma lá na casa do casal, casado há 15 dias, a informação que veio foi: eles já se separaram. Será que os nossos filhos estão levando a sério a bênção dos pais? Será que os que se casaram debaixo da bênção dos pais? Será que nós saímos de casa honrando os nossos pais? Será que nós, apesar de ter se casado, estamos assistindo, honrando, sendo gratos aos pais? Que pena que no meu tempo se foi. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Antes de orar, deixa eu só falar desse material que está aqui à minha esquerda, com autorização do pastor. Nós temos algumas mensagens. Eu sei que talvez você gostaria de continuar ouvindo. O que as mulheres gostariam que os homens soubessem? Esse DVD é legal. Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Gente, por que será que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Esse DVD é muito jóia. Fidelidade. O que significa honrar o outro na ausência? Esse DVD todos os casais precisam assistir. Sexo
celebrando o amor no casamento. Os casais aqui, maridos e mulheres, quantos gostam aqui de sexo no casamento? Levante a mão, por favor, bem alta, você levante a mão. Ih, teve gente que não levantou a mão. Eu vou orar por você. Deus ainda ressuscita os mortos ainda. O outro DVD é do que depende o sucesso no casamento. Olha só, nós temos muitos DVDs ali, mas esses 5, se você assistir, vai mudar tudo lá na sua casa. O marido vai começar a dar 6 abraços por dia na esposa. Ele vai começar a fazer massagem nos pés da esposa com creme e tudo. E às vezes em quando vai deixar bilhetinhos de amor debaixo da garrafa térmica com R$100 junto para a esposa. Vai virar um maridão assim. Olha, muito legal esses DVD. Muito bem. Essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia que nós estamos ajudando, nós estamos dando uma cooperação para o mundo cristão distribuir em todo o Brasil, porque é linda. É uma Bíblia para casais, do Gary Chapman. É um dos melhores escritores no mundo sobre casamento. Os textos estão nesta Bíblia, do Gary Chapman, aquele que escreveu As 5 Linguagens do Amor. Se você puder, leve essa Bíblia, leia, é uma Bíblia linda. A Bíblia, A Mulher de Fé, muito boa também. E esta Bíblia aqui, ó, a Nova Bíblia Viva, que é do meu ministério. E o preço dela é imperdível. Aqui dentro tem um texto sobre o poder da graça na família. Aqui a linguagem é muito fácil, porque é na linguagem de hoje, contemporânea, e deveria custar R$70 essa Bíblia. Você não vai pagar nem 70, nem 50, nem 30. Se você levar uma é R$19,90, mas se você levar 2, cada uma sai por R$14,99. Esse livro aqui é o livro mais vendido do meu ministério. 104 erros que um casal não pode cometer. E quem não compra comete 105 erros. Então seria bom. Eu vou estar aqui, ó, no stand, autografando esse material que você vai adquirir. E eu gostaria de deixar uma mensagem para você ali no material que você adquirir. E você pode adquirir também o Amorprazol. Aqui dentro tem 10 cápsulas. Dentro de cada cápsula tem uma instrução. Você reúne a família, dá uma cápsula para cada um membro da família, abre, cada um vai abrir, tem uma instrução, aí vai ler a instrução e não pode mostrar um para o outro, e aí a família tem 7 dias para praticar o que leu. Por exemplo, se você tirou abraço, tem que dar 6 abraços por dia. Se você tirou serviço, você tem que se oferecer para servir. Então vai lavar a louça, enxugar a louça, passar a roupa, guardar a roupa, varrer a casa, tem que servir. E se você tirou presente, tem que dar presente todo dia em casa, entendeu? É muito legal, tá? Você pode adquirir baratinho para você fazer lá na sua casa. Quantos me entenderam, digam amém. E você pode pagar com cheque, com cartão de crédito, fique à vontade. Olhem todos para cá, por favor. Deus é o mais interessado em que a sua família dê certo. Sabe qual foi a mensagem que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias? Diga ao meu povo que o endereço do céu pode ser a casa deles. Diga ao meu povo que o endereço do lugar da manifestação da minha glória pode ser a casa de cada um deles. Agora, para que o céu seja na minha e na sua casa, nós precisamos permitir que Jesus seja o Senhor e o Salvador da nossa casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e a tua casa. A presença de Jesus em Caná da Galileia provocou um milagre de transformação. A água foi transformada em vinho. Tudo o que Jesus quer fazer na sua vida é transformar a tristeza provocada pelo pecado, transgressão e iniquidade em alegria a partir do perdão. Deus quer que o céu se instale dentro de você e dentro da sua casa. Talvez Deus não queira hoje pegar você e colocar dentro do céu, mas Deus quer pegar o céu e colocar dentro de você, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porventura, há uma pessoa aqui hoje à noite que não é crente, não é evangélica, é amiga e amigo dos evangélicos, mas hoje quer abrir o coração e se render a Jesus e dizer, como a música do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Há uma pessoa que quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor hoje? Você nunca fez isso, quer fazer hoje? Levante a sua mão como sinal. Há um amigo, uma senhora que quer levantar a sua mão dizendo: eu quero hoje entregar toda a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer, levante a sua mão assim, como um sinal. Eu vou orar por você. Há uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar, se reconciliando com Deus, recebendo um abraço perdoador. Levante a sua mão como sinal. Se há uma pessoa, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Não há ninguém que hoje quer render-se a Jesus, quer voltar para Jesus, quer ter um encontro com Jesus. Se há alguém, levante a sua mão como sinal. Não há? Então eu quero agora que você coloque a mão no ombro de uma pessoa que esteja próxima. Diga para esta pessoa ao lado: Deus quer que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para você estar. Diga: Deus quer que todos vejam Jesus em você, dentro da sua casa. Enquanto eu oro por todos, você pode ir abençoando com uma oração esse irmão ao lado, seu irmão e a sua casa. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo mover do teu Espírito nesta noite. Obrigado pela manifestação da tua graça. Louvado seja o teu nome pelas verdades da tua palavra que nos liberta. Eu quero rogar a tua bênção sobre cada marido, a sua bênção sobre cada esposa, a sua bênção sobre cada filha, a sua bênção sobre cada filho, a sua bênção sobre cada casal, a sua bênção sobre cada família aqui representada, Senhor. Aonde houver uma família vivendo um tempo difícil, manifesta a tua graça, a tua bênção e o teu amor. Aonde houver um casal vivendo um tempo de crise, manifesta a tua bênção, a tua graça, o teu amor. Começa algo extraordinário e poderoso dentro de cada família nesta noite. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão assim, por favor. Em todo lugar que eu ministro, seja no Brasil ou em outro país, eu sempre termino ministrando esta bênção sobre as famílias. Eu quero abençoar você, e esta bênção tem base no Salmo 112. Se você teme ao Senhor,
a sua descendência será poderosa na terra. E como profeta da palavra, eu quero declarar em nome de Jesus: se você teme ao Senhor, na sua descendência não haverá prostituta, não haverá ladrões, não haverá criminosos, não haverá drogados, não haverá gente pedindo esmola de porta em porta. Se você teme ao Senhor, eu declaro que na sua descendência haverá homens de Deus, mulheres de Deus, pastores de Deus, missionários de Deus, empresários de Deus, homens de negócios de Deus, políticos de Deus. Haverá vasos de honra na casa de Deus, discípulos piedosos do Senhor Jesus Cristo. Se você teme ao Senhor, a prosperidade de Deus habitará na sua casa e a justiça de Deus prevalecerá na sua família. Sua casa, a partir desta noite, em nome de Jesus, é lugar de cura, é lugar de bênção, é lugar de renovação, é lugar de transformação, é lugar de perdão, é lugar de vitória, é lugar da manifestação da glória de Deus. A sua descendência será poderosa na terra. Vamos aplaudir ao Senhor. E Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos.